Boa noite, dando início aí nossas aulas sobre a Lei de Diretriz e Base da Educação. Vamos retornar aqui, continuar nosso estudo aí, ok? Então, estamos aqui, ó. Na parte que nós paramos, gente, faltava a gente continuar aí a Lei de Diretriz e Base da Educação a partir dessa parte aqui, ó. Eu vou explicar para vocês aqui, entrar nessa parte importante. Como que a organização, como que a educação nacional se organiza? Organização da educação nacional. Então, você precisa saber que a educação nacional se organiza através de 4 instâncias educacionais. A primeira, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, são 4 instâncias. A primeira é a União, a segunda os estados, a terceira o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses entes federativos aí, pessoal, vão se organizar em sistemas de ensino, ok? Cada um desses entes aí vai ter o seu sistema de ensino. Então, a União vai ter o sistema que a gente chama de sistema federal, os estados aí o sistema estadual, os municípios vão ter o sistema municipal e o Distrito Federal, aqui eu chamo bem a atenção de você, ele será ao mesmo tempo um sistema, ao mesmo tempo ele será um sistema estadual e um sistema municipal. Ok? Por que isso aqui, gente? Porque o Distrito Federal ele não tem municípios dentro dele. Então, tá aqui o mapa do Brasil, desenhei aqui para você. Nós temos o quadradinho ali no meio, que é o Distrito Federal, não é? Aqui dentro do Distrito Federal, gente, não tem municípios. Ali nós temos administrações regionais. Então, como que a LDB organizou isso aí? Ela decidiu, ó, o Distrito Federal vai ser ao mesmo tempo um sistema estadual e ao mesmo tempo um sistema municipal. Ele vai ter competências estaduais e municipais, ok? Então, seguindo em frente aqui, vamos falar sobre esse primeiro sistema aí, o sistema da União. Então, a União, gente, quando a gente fala de União, é como se pegando o Brasil aqui, ó, o mapa do Brasil. A União é todo o mapa do Brasil, entendeu? Ela vai ser a coordenadora da Política Nacional de Educação, certo? Então, quando eu digo de coordenação, ela que estabelece as grandes leis nacionais sobre educação. Um exemplo de lei desse tipo aí é a LDB que nós estamos estudando aqui. Outro exemplo é a Base Nacional Comum Curricular, que todo o Brasil deve seguir, né, adaptando às suas necessidades, às suas realidades. E ela deve ser também a articuladora dos níveis e sistemas. Ela deve articular aí, trabalhar em articulação, já que você trabalha em regime de colaboração, ela deve articular os diferentes níveis e sistemas, ok? Então, assim, gente, já que ela é a coordenadora da Política Nacional de Educação, em relação aos sistemas estaduais, aos sistemas municipais e ao sistema do Distrito Federal, a União ela exerce uma relação de, primeira coisa, função normativa. Ela vai normatizar, ela vai dar as regras gerais de como cada um desses sistemas deve funcionar, beleza? Função redistributiva. Essa função redistributiva tem muito a ver com distribuir, por exemplo, recurso público, entendeu? Dá mais a quem precisa mais, dá menos a quem precisa menos. Então, ela vai distribuir os recursos públicos. Função supletiva. O que é a função supletiva? Ela vai atuar onde o Estado não conseguiu, onde o sistema estadual não conseguiu atuar e onde o município não conseguiu atuar. Ela vai ter aí essa função supletiva. Então, guarde bem aí, ó. A União exerce em relação às demais instâncias educacionais uma função normativa. Exemplo disso, a própria LDB. Quando que ela exerce a função normativa? Quando ela criou ali a própria LDB. Ela definiu aí, ó, a União, eu vou criar aqui para você a Lei de Diretriz e Base da Educação e todo o país tem que seguir. Função redistributiva e função supletiva. Essas outras duas já expliquei, são bem tranquilas de você compreender, certo? Então, vamos lá. Só de saber esse conceito aí, ó, você que vai estar estudando aí para a Prefeitura de Montes Claros, trouxe essa questão aqui que ela é da banca Fundep, mas da banca FGV, mas poderia muito bem ser uma questão Fundep, tá? Estilo Fundep. Tranquilamente você pode estudar através dessa questão aí para um concurso aí da banca Fundep, como vai ser o concurso da Prefeitura de Montes Claros. Então vamos lá. Na organização da educação nacional,
a União tem em relação às demais instâncias educacionais as seguintes incumbências. Então, pessoal, você viu essa palavra aqui, prescritiva? Você não viu isso. Você não viu também a palavra colaborativa, como está aqui na letra B. Muito embora os diferentes regimes aí, estadual, municipal, do Distrito Federal e da União, devem atuar em regime de colaboração, mas você não viu essa palavra colaborativa. Ele perguntou aqui, ó, em relação às demais instâncias educacionais, a União tem as seguintes incumbências. Ela tem, vamos mostrar logo aqui, você já viu, você acabou de ver lá. Ela tem incumbência normativa? Sim. Né? Ela faz as leis gerais da educação brasileira, como, por exemplo, a LDB. Ela tem incumbência redistributiva? Sim. Principalmente nessa questão de distribuir recursos públicos, beleza. Ela tem competência supletiva, ou seja, ela vai atuar onde o Estado e o município não conseguiu atuar? Sim, com certeza. Então, você está vendo aí que o gabarito é a letra D. Tá? A letra E aqui, você já vê e corta aqui a palavra preventiva, não falou nada disso. Não falou de integrativa. Então, só voltando lá atrás, você vê aqui, ó, a União, em relação às demais instâncias, ela exerce função normativa, redistributiva e supletiva. Ok? Então, vamos seguir aqui para frente. Gabarito, letra D, você acabou de ver aí, né? Gabarito aqui dessa questão, nós acabamos de resolver, letra D. Gente, liberdade dos demais sistemas de ensino. Então, se eu tenho o sistema, por exemplo, dos estados e do município, eles têm liberdade de fazer seus regulamentos próprios, suas resoluções próprias, né? Fazer, vamos, entre aspas, suas leis próprias, né? Mas essa liberdade, ela não é absoluta. Como você está vendo aí, ó, a liberdade dos sistemas de ensino, eles terão liberdades nos termos da lei, entendeu? Então, a lei vai atuar, a lei vai limitar até onde o município pode atuar e até onde o Estado pode atuar e até onde o Distrito Federal pode atuar. Também, em questão da União, também é a mesma coisa, ela vai limitar até onde a União pode atuar, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Uma questãozinha Fundep aí, ó, no estilo Fundep, para você acertar e gabaritar aí no seu dia da sua prova. Os sistemas de ensino terão ampla e restrita liberdade de organização. Errado, né, gente? Você acabou de ver que essa liberdade aí, ó, esta liberdade, ela deve acontecer nos termos da lei. A lei pode restringir a liberdade deles, ok? Então, tirando aqui, vou deixar só o slide para você, ó, nos termos da lei, como você vê escrito aí, ok? Então, deixando o slide aí nos termos da lei, voltando lá atrás, aqui, ó. Voltando lá atrás, está aí nos termos da lei, é o limite, entendeu? Então, gabarito aí errado, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente aqui, né? Então, mais uma questão aqui, ó. Mais uma questão aqui no estilo Fundep que eu deixei aqui para você. Para dinamizar a aula, eu transformei essa questão numa questão de certo ou errado. Então, tá aí, ó. A União caberá à coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis de sistemas de ensino e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Até aqui certinho. Ok? Tal ente também organizará em regime de superposição em relação aos demais entes federativos os respectivos sistemas de ensino. Então, gente, qual que é o erro que você está vendo aqui? Não é regime de superposição, não. É regime de colaboração. Tá? Colaboração. Então, por ter colocado esse regime aí de superposição, ela errou na alternativa. Então, alternativa errada, ok? Então, como é que ficaria certo? Tal ente também organizará em regime de colaboração em relação aos demais entes federativos dos respectivos sistemas de ensino. Então, deve haver um regime de colaboração entre todos os regimes
em todos os sistemas de ensino aí, para que a educação brasileira funcione da maneira correta, ok? Então, gabarito errado, vamos seguir aqui, ó. Então, agora, gente, nós precisamos tratar da competência de cada ente. Então, o que vai acontecer? Quando eu passar aqui na competência do Estado, da União e dos sistemas municipais, eu vou trabalhar aqui com você, eu vou trazer aqui para você quais são as competências principais, entendeu? Nós vamos ver todas elas aqui, passar por todas elas, mas eu vou abordar para vocês as principais, que são aquelas que têm mais chance de cair em prova. O que você precisa saber é o seguinte, ó, leitura obrigatória do artigo 9, 10 e 11, tá? Lembrar o seguinte, os estados, a prioridade dos estados é oferecer o ensino médio, ok? Prioridade do estado é oferecer o ensino médio. Ah, professor, então as escolas estaduais não podem oferecer ensino fundamental? Podem. Pode oferecer educação infantil, pode oferecer ensino médio, pode oferecer lá a universidade também, mas a prioridade dos estados é oferecer ensino médio. Os municípios, a prioridade dele é oferecer o ensino fundamental. Prioridade do município, oferecer ensino fundamental. Ah, professor, o município pode oferecer ensino médio também? Claro que pode, gente, mas a prioridade é oferecer o ensino fundamental. Lembrar aqui, ó, os municípios poderão optar por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, o município vai ter essa opção aí. Ou ele trabalha sozinho, né? Ou então ele pode se integrar ao sistema estadual. Ele pode falar assim, eu quero me integrar ao sistema estadual. Então, na minha cidade, não vou ter o sistema municipal, porque eu vou estar integrado ao sistema estadual. Ou então, ele pode falar aqui, ó, eu vou compor, junto com o sistema estadual, um sistema único de educação básica. É uma opção que a LDB dá aí. E, já falei lá atrás, o Distrito Federal, ele acumula competências estaduais e municipais. É como se eu falasse assim, ó, o Distrito Federal ele é ao mesmo tempo um estado e um município. Ok? Então, vamos lá, ó. Competências aí da União. Em primeiro lugar, e talvez a mais importante, elaborar o PNE, Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com o município. Então, ele tem que elaborar esse Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e o município. Entendeu? Esse Plano Nacional de Educação vai ser a grande estratégia, você entendeu? A grande estratégia que ele vai utilizar para gerir e administrar o ensino público no Brasil. A número 2 é autoexplicativa, dá uma lida nele aí, que você vai compreender com tranquilidade. Seguinte, gente, a União também ela tem que prestar assistência técnica e financeira aí para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Prioritariamente, essa assistência técnica e financeira deve vir para a escolaridade básica, exercendo aí sua função redistributiva e supletiva. Lembra que eu falei lá? Redistributiva envolve redistribuir recurso público. Então, o estado do Piauí, desse tamanhozinho, mas é um estado mais carente, precisa de mais recursos, manda um pouquinho mais de recursos lá para o Piauí. Estado de São Paulo não é um estado tão grande aí, mas é um estado que gera mais recursos, tem mais recursos. Então, não vou mandar tanto recurso, eu tenho que distribuir, entendeu? De acordo com a necessidade de cada um. E a função supletiva é o que eu falei lá atrás, né, gente? Onde o estado e o município não conseguir atuar, vem a União e presta aí essa assistência técnica, essa assistência financeira para o estado e o município não ficar na mão, ok? Então, olha aqui, ó, seguindo em frente. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Resumo disso aqui, o que é isso aqui? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. É a União que estabelece ela e cada estado deve seguir a BNCC, cada município, cada escola pública e privada deve seguir a BNCC. Claro, há vocês vão ver lá na frente que cada ente, né, cada município, cada estado pode acrescentar alguma coisa aí ao seu currículo, formular o seu próprio currículo, de acordo com a sua própria realidade. Mas todos devem seguir a BNCC, conforme está aí no artigo 4º.
Também, pessoal, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior. Aqui já envolve a educação superior, de alunos com altas habilidades e superdotação. Gente, autoexplicativo, né? Isso aí não tem como eu explicar muito isso. É você ler e compreender essa situação, tá? Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Por que isso aqui, gente? Lembra? Um dos princípios da educação é a garantia do padrão de qualidade. Como é que eu vou ter um padrão de qualidade na educação brasileira se eu não estou coletando, se eu não estou analisando e se eu não estou disseminando informações sobre a educação? Eu preciso disseminar, coletar e analisar essas informações para mim ter um padrão de ensino de qualidade dentro da educação brasileira, ok? Então, ó, seguindo em frente, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior. Então, são aqueles famosos ENAD, né, no ensino superior, se não me engano, acho que é ENAD que chama, né? No ensino médio também, avaliar o processo de aprendizagem nacional, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar, entendeu? Isso ele vai fazer, eu marquei amarelo aqui, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, para que eu avalio o rendimento escolar? Porque se o rendimento escolar estiver baixo, eu preciso melhorar a qualidade do ensino e eu preciso ver onde está a minha prioridade. Eu posso, por exemplo, falar assim, a partir dessa avaliação do rendimento, chegar à conclusão que o ensino médio a coisa está boa, mas no ensino fundamental a coisa está deficiente. Então, eu preciso melhorar meu ensino fundamental. Para isso serve uma avaliação. Pessoal, olha aqui, ó, no inciso 7. Baixar normas gerais de curso de pós-graduação, de graduação e pós-graduação. Então, como a União é o grande ente federativo, né, é o mapa do Brasil todo, por isso que ele veio aqui falando normas gerais para graduação e para pós-graduação. Então, normas gerais, muito lógico que ela fizesse isso, né, já que ela é o grande ente federativo, engloba o Brasil todo, é a União Federal. Novidade aí do ano de 2023 pode vir a ser cobrado de você, assegurar em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. Novidade, autoexplicativo, basta você ler isso aí, tá? V2 é 7A. Até hoje eu não falo direito o algarismo romano, mas vamos lá. 7A. Opa, peraí, minha gente. 7A. Aqui, 8. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas de ensino que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino. Então, o processo nacional de avaliação do ensino superior, minha gente, ele é feito em colaboração com as o sistema estadual, porque o sistema estadual ele pode criar universidades estaduais. E se, por exemplo, algum município criou ali uma universidade municipal, esse processo de avaliação também vai ser feito com a cooperação do sistema municipal. É disso que está falando o inciso 8º. Inciso 9º, não é de tanta importância, então basta uma simples leitura para você compreender ele. Vamos aqui para o inciso, é o último, né? O 8º? É o último. Então tá aí, ó, 8º, 9º. Então, vamos agora aqui para os parágrafos aí do artigo 9º. Aí, gente, muito tranquilo também, na estrutura educacional haverá o Conselho Nacional de Educação. Então, esse Conselho Nacional de Educação, ele tem função normativa, então ele faz leis, tanto é que ele fez uma resolução lá. Dessa resolução nasceu a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, ele é um órgão permanente, já está formado lá, funciona lá em Brasília, está lá em Brasília. Ele é órgão permanente da educação brasileira, tá? E aí, ó, para o cumprimento dos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. É por isso que se faz o recenseamento escolar, entendeu? Cada município deve fazer, né? Nós já ensinamos em aulas passadas para você sobre o recenseamento escolar. Cada estado deve fazer, o Distrito Federal deve fazer. Por quê? A partir dessa contagem dos alunos aí, ó,
Você vai fornecer informações para a União equipar aí o sistema educacional, entendeu? Então, a União vai ter acesso a todos os dados e informações, tipo informação o quê? Minas Gerais, quantos estudantes tem? Maioria lá é sexo feminino, sexo masculino. Qual a maior faixa etária dentro do sistema educacional de Minas Gerais? Todas essas informações são importantes aí para a União trabalhar e a União promover os incisos 5 a 9 que nós acabamos de ver. Ela precisa ter essas informações, porque só através de informações eu consigo gerar um ensino, a qualidade no padrão de ensino brasileiro, entendeu? As atribuições no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, aos municípios não, poderão ser delegadas aos estados e aos distritos federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, vai olhar lá, estado, você tem educação de ensino superior? Tem. Distrito Federal, você tem? Tem também. Então, eu vou delegar as atribuições do inciso 9. O que fala o inciso 9 aqui, ó? Inciso 9, autorizar, reconhecer e credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituições de educação superior, estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ele pode delegar isso e falar assim, ó, Estado de Minas Gerais, vai lá, autoriza, reconhece, credencia as universidades aí em Minas Gerais. Ok? É o exemplo que eu te dou. Vamos seguir em frente aqui para fazer essa questão aqui, ó, para a gente acertar essa questão aí quando fala da União. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridade e a melhoria de qualidade de ensino. Verdadeiro ou falso isso aí, gente? Verdadeiro, né? Já vimos isso aí. Gente, a número 2 é verdadeira também, tá? É verdadeira. Estabelecer em colaboração com os estados, o DF e o município, competências diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos. Isso aqui está falando da famosa BNCC. BNCC, certinho aí, ok? Terceiro aqui, fiscalizar em todo o território nacional as instituições de ensino médio e fundamental, a fim de verificar se estão cobrindo as diretrizes do programa Bolsa Família. É incumbência da União fazer essa fiscalização aqui, gente, em relação ao programa Bolsa Família. Ela vai fiscalizar as instituições de ensino para saber se as instituições de ensino estão cumprindo o Bolsa Família. Falso, né, pessoal? Muito falso isso aí. Então, é uma questão aí que você já tem condição de acertar. Então, verdadeiro, verdadeiro e falso, como nós acabamos de marcar lá. Ok? Seguindo em frente aqui, ó. Agora as competências aí do Estado. Gente, a competência número 1, autoexplicativa, só você ler, você vai compreender ela tranquilamente. Seguinte, a número 2 também, bem tranquila, definir com os municípios forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma das esferas do poder público. Por que ele define isso aqui com o município? Porque a prioridade do município é oferecer o ensino fundamental. Já que ele tem essa prioridade, ele vai definir com os municípios como que isso aí vai estar funcionando. Ok? Gente, é competência do Estado elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando suas ações e as dos seus respectivos municípios. Então, do mesmo jeito que a União faz o PNE, não é? PNE. Os estados, eles fazem os seus PES, os seus planos estaduais de educação. Entendeu? Planos estaduais de educação. Então, ele tem essa obrigação de elaborar e executar os seus planos estaduais de educação. Essas duas obrigações aí, ó, competências aí estaduais, para você acertar ela, basta uma simples leitura, tá? Bem simples também. Eu vou te falar aqui sobre a competência número 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Por quê, gente? Quem é que baixa normas gerais? Normas gerais, ó, é a União. Ok? União.
Então, o que é que vai acontecer? A União ela vai fazer normas gerais. Aí o Estado, onde ele não conseguir atuar, onde ele falar assim, meu Deus, e agora? Estou com um problema aqui, que as leis da União, a LDB não fala nada, a Constituição não fala nada, as demais leis da União não falam nada, o que é que eu faço? Baixe normas complementares para disciplinar a sua situação, para disciplinar o seu sistema de ensino, ok? Então, ó, só lembrar isso, norma geral é a União, norma complementar, nesse caso aí vai ficar com os estados, ok? Vamos seguir em frente. 5, né? Então tá aí, a número 6. Lembrar o seguinte, ó, eu marquei já em amarelo aqui. Os estados, ele oferece com prioridade o ensino médio. O ensino médio. Beleza? Estados oferecem com prioridade o ensino médio. Gente, essa número 7 aqui é muito tranquila de você compreender, não tem como você errar. Se cair uma questão aqui abordando essa competência número 7, você vai acertar com certeza. Porque é só você responder a pergunta. Quem assume o transporte escolar dos alunos da rede estadual, gente? O sistema estadual. Muito lógico isso, né? Então, acabou de acertar uma questão. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14 os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares. Isso aqui é porque é o seguinte, o artigo 14 da LDB, que nós vamos ver lá na frente, ele fala da gestão democrática do ensino público. Essa gestão democrática do ensino público, ela vai acontecer através dos conselhos escolares e dos fóruns escolares. E aí, cada estado, cada sistema estadual e cada sistema municipal é que vai estabelecer aí na forma de lei como que vai funcionar seu conselho escolar, seu fórum escolar. Né? Dependendo se é uma escola estadual, o estado vai disciplinar isso. Se é uma escola municipal, o município vai disciplinar isso. Grande novidade de 2023 que pode ser cobrada aí para você, porque banca ama novidade, né? Banca adora novidade, né? Pessoal, já expliquei aqui sobre esse parágrafo 1. Distrito Federal, ele tem competência de estado, de estados e de município. Ele funciona para a educação brasileira como se ao mesmo tempo ele fosse um estado e um município. Ele tem competências estaduais e municipais. Agora, finalmente, aí chegando para você que está estudando aí para a Prefeitura de Montes Claros. Então, nós precisamos agora compreender as competências do sistema municipal, que é o sistema para onde você está indo trabalhar, né? Você está indo trabalhar com o sistema municipal. Então, você precisa saber o quê? Os municípios, eles têm a obrigação de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, eu, município de Montes Claros, vou organizar e manter meus órgãos e minhas instituições estaduais. Lembra que falou lá, ó, União, Estados, Distrito Federal e município, eles têm que trabalhar em regime de colaboração, não é? Então, eu preciso lembrar que eu preciso integrar minhas políticas e meus planos educacionais às políticas da União e dos estados, ok? Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas. É porque é o seguinte, se eu tenho escola municipal, eu tenho que redistribuir, por exemplo, recursos. Tem uma escola num bairro mais carente, ela vai precisar de mais recursos do que num bairro que é menos carente, tá? Se eu tenho escolas num bairro mais populoso, eu preciso equipar ela melhor, porque eu vou receber mais alunos ali do que num bairro menos populoso, entendeu? Essa é a famosa função ação redistributiva em relação às suas escolas. Gente, de novo aqui, ó, você viu lá que o Estado ele tem a competência de baixar normas complementares para o sistema de ensino estadual, mesma coisa que o município. Então, o município aí de Montes Claros ele tem a obrigação de baixar normas complementares para seu sistema. Então, relembrando aqui, gente, tem muito problema que uma escola municipal enfrenta e se ela for procurar a solução desse problema na LDB, ele vai olhar lá e falar, meu Deus, a LDB não fala disso. A Constituição Federal não fala disso. Eu tenho uma norma estadual aqui que também não fala disso. E aí, como é que eu vou fazer? Olha o que a LDB fala. Baixe uma norma complementar para resolver o problema aí do seu sistema de ensino. Ok? É assim que funciona. Então,
Mais uma obrigação do município, autorizar e credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, é aquela mesma coisa. Estou abrindo uma escola privada, eu preciso ir lá e preciso pedir autorização aí para o sistema municipal também. Entendeu? Então, o sistema municipal vai autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. E aqui, gente, a número 5 é muito importante. Talvez seja a mais importante aí quando a gente fala do sistema municipal. O que essa competência número 5 fala? Ela fala o seguinte: a prioridade do município é oferecer o quê? Oferecer o ensino fundamental. Tá? A prioridade aí do município é oferecer o ensino fundamental. Ah, professor, então eu não posso oferecer os outros níveis de estudo? Posso. E ela fala aqui, ó, permitida a atuação nos outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima do percentual, vinculados pela Constituição Federal à manutenção do desenvolvimento de ensino. Então, é tipo assim, gente, vamos supor que o prefeito de Montes Claros chega aqui agora e fala assim, ó, eu estou oferecendo o ensino fundamental, que é a minha prioridade, todas as crianças estão lá dentro do ensino fundamental, está tudo certinho, tudo bonitinho, eu tenho dinheiro no meu bolso acima do que me pede a Constituição Federal, tá? Recurso acima do percentual mínimo, tá acima do percentual mínimo. Então, eu vou, por exemplo, agora colocar o nível médio dentro das minhas escolas municipais. Beleza? Você já cumpriu sua prioridade, então tá tranquilo. Ah, então eu vou construir uma universidade municipal. Beleza? Você está cumprindo sua prioridade, que é fornecer o ensino fundamental, então você pode ir, você tem dinheiro sobrando, construir uma universidade, tranquilo. Ok? E a outra competência aqui, gente, essa aqui é muito lógica, muito fácil de entender, ela vai te ajudar a acertar a questão de prova. É competência do sistema municipal assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Bem lógico isso aí, né? Então, isso aí vai te ajudar a acertar uma questão de prova. Também aí, ó, falando lá sobre a gestão democrática do ensino público, vai ser competência do município instituir na forma da lei que trata o artigo 14, conselhos escolares e fórum dos conselhos escolares nas suas escolas municipais. Ok? Referência aí ao artigo 14, você pode dar uma olhada, nós vamos entrar nele no momento correto. Então, seguindo em frente aí, ó. Seguindo em frente aqui para fazer essa questão aqui e já acertar essa questão. Então, olha lá, a questão lá da Prefeitura de Sete Lagoas. Prefeitura de Sete Lagoas, 2023. Os municípios incumbir-se-ão de... Vamos olhar aí, ó. Um minutinho aí para você fazer aí, ó. Gente, dá uma olhada nessa letra C. É competência do município notificar o Conselho Tutelar quando o aluno atingiu um número de falta acima de 30%? Não, gente. Isso não é competência do município. Corta a letra C. Estabelecer ações destinadas a promover cultura de paz. Não precisa nem ler, porque nós acabamos de ver as competências do município. Não está isso aqui na competência do município. Beleza? Informar pai e mãe, convivente ou não com seus filhos, se for o caso, responsável sobre a frequência e rendimento escolar dos alunos. Não, gente, isso aqui não é competência do município, isso aqui é competência da escola. Você vai ver isso lá na frente. Gabarito, letra A. A letra A está no que nós acabamos de estudar, entendeu? Acabamos de estudar o gabarito da letra A aí, ó. Entendeu? Acabamos de estudar. Então, olha aí, ó. Gabarito, letra A, você acabou de acertar uma questão, por quê? Você viu lá atrás que é uma competência do município, aqui, ó, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos Estados, ok? Li para você e ainda expliquei esse número 1. E aqui você viu na questão, ó, a Fundep veio aqui e cobrou justamente na letra A. O cara já marcou aqui, ó, a letra A, tá certa. Mas é lógico que você tinha que vir aqui depois, né? Analisou a B, analisou a C, analisou a D e viu que a letra B, C e D estava errada. Aí o cara que não teve tempo de estudar tudo, né? Ele conseguiu ainda acertar essa questão, você entendeu? Mesmo sem ter tido tempo de estudar tudo. Olha que maravilha, né? Então quer dizer o quê? Nem sempre o cara que estuda tudo é o cara que vai passar. Se o cara que não conseguiu estudar tudo, ele vai conseguir passar no concurso. Porque a obrigação dele é o quê para ele passar? Acertar o maior número possível de questões. Então, vamos seguir aqui em frente. Eu acho que tem mais uma questãozinha aqui da Fundep para a gente fechar com chave de ouro aqui, ó. Vamos lá, ó. Assinale a alternativa
essa questão é estilo Fundep, né? Assinale a alternativa que identifica a incumbência do município. A incumbência do município. Lembra quando eu falei, gente, sobre transporte público? Quando você vê a incumbência do município sobre transporte público, é impossível você errar a questão. Porque quem oferece transporte público para a rede municipal de ensino, quem tem que assumir esse transporte público é o município. Então, não teria como você não marcar a letra B, gabarito letra B. Ó, é incumbência do município assumir o transporte público escolar na rede pública do ensino municipal. Ó, você acertando mais uma questão aí, beleza? Gabarito aí, letra B. Vamos ver se tem mais uma. Não, acabou aqui, né? Então, pessoal, acabo aqui, finalizo aqui, desejando a você todo sucesso, toda motivação possível, porque você viu que aqui a sua habilidade de acertar a questão depende de você compreender a LDB, ler ela com bastante tranquilidade aí, não tem erros, entendeu? Deixa para você errar uma questãozinha de matemática e uma de português, mas quando você chegar aqui em LDB, você vai acertar todas as questões, ok? Então, sucesso, boa noite e vamos em frente. Tchau. Juntos nós chegaremos lá. Tchau.